Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TRXF. Mais um mês acompanhando aí, e ele é um dos primeiros fundos que publicam relatório, então normalmente eu começo com ele ou com o CANI, com o KNRI, mas estou começando com o TRXF. TRXF, não errei de primeira, hein? TRXF mais um mês aí, vamos lá. Temos algumas coisas importantes para falar este mês. Então agora o fundo relatório de setembro. Então nós estamos agora no começo de outubro, que é o meu compromisso com vocês é fazer vídeos a partir do dia 10, dia 11, né, os vídeos referentes ao mês anterior. De vez em quando aparece algum outro fundo aí que soltou o relatório antes, ou eu acabei esquecendo. Um dos que é tradicional de sair depois é o Game 11, porque infelizmente a Guardian publica o relatório muito depois. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o TRXF. Então o fundo, o relatório ficou bem bonito, né? Acho que já é o terceiro ou quarto mês que eles estão com esse modelo relatório Canva aqui, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, cota de mercado 105,68. Deixa eu ver quanto que fechou o nosso querido TRXF hoje, 104,11, né? Então ele está muito próximo da cota patrimonial. Os fundos de tijolo caíram muito, né? É impressionante como os fundos de tijolo caíram e o TRXF não ficou para trás. Mas assim, ainda continua com um pouquinho de ágio, fundo com uma liquidez boa, né? 6,37 milhões por dia, bem interessante. Mas vamos lá. Então o fundo ele anunciou esse mês, como a gente já, inclusive eu fiz um vídeo sobre essa compra, que ele assinou a compra de 4 lojas, né, do Grupo São Mateus, tanto em Sale Leaseback quanto Buy to Lease, sendo que uma das lojas é pronta e as outras 3 em funcionamento e outras 3 que ele vai construir. Então daqui a pouco tem uma parte mais detalhada dessa aquisição que na verdade era o que faltava do vídeo que eu fiz para vocês. Então 122 milhões, 4.125 reais o metro quadrado. Então o que a gente tinha de informação era isso até então. Bom, agora sobre o início do mês, aqui já são, eu preciso passar para vocês porque já é referente a setembro. Teve o pior desempenho mensal desde novembro de 22, o IFIX, fechou com 2,58, obviamente puxado pelos fundos de tijolo, pessoal. A questão toda está relacionada ao nosso país, ao macro, juros lá em cima, juros não só taxa Selic, mas principalmente os juros futuros lá em cima, isso pressiona demais os fundos de tijolo. A gente está vendo fundo de tijolo, até cheguei a comentar no nosso grupo de membros, né, que tem fundos que estão na mínima histórica, oportunidades que a gente não viu, eu como investidor há quase mais de 10 anos, alguns fundos que dificilmente a gente vai ver outra oportunidade assim. Então é muito interessante você ficar de olho, e é sempre nesses momentos que a gente vê as melhores oportunidades, e às vezes as pessoas acham que é o contrário, né? Sempre quando está lá em cima que querem comprar em vez de ser agora. Falando sobre a questão do aumento da taxa de juros, né, que foi unânime, vamos ver como que vai ser essa próxima agora, porque já está confirmado que vai ser o Garípulo, já passou inclusive pela sabatina do Banco Central, e ele é um indicado pelo presidente, e vai existir uma pressão grande para a queda da taxa de juros no ano que vem. Mas como essas decisões, inclusive essa de alta, ele participou, inclusive ele votou para isso, vamos ver se de fato o Banco Central vai continuar com essa, embora ele seja independente, mas continuar sem pressão política, né? Vamos ver se o Garípulo vai ser responsável a ponto de seguir o que de fato precisa ser feito e não o que o governo quer. Os Estados Unidos também teve a redução, pelo contrário, lá tanto os Estados Unidos quanto a Europa iniciaram redução. Isso é bom para a gente, porque com a redução você tem uma valorização do real frente ao dólar, você tem uma maior entrada de capital estrangeiro aqui por causa da questão da diminuição do prêmio lá para eles, então eles vêm buscar mais retorno aqui. Aí falando aqui sobre o início da alta da Selic, né, o que deve acontecer, inclusive já se espera que feche acima dos 11% esse ano. E aqui acho que é o ponto mais importante dessa parte, que é a oportunidade, que eles falam que em função disso
em função dos juros altos e isso precifica os fundos para baixo, muitas oportunidades apareceram, foi o que eu falei no início, e aqueles só corroboram com o que eu falei, que é oportunidades para comprar fundos a preços descontados. Cara, a gente está com oportunidades muito interessantes aí. Fundo pagou 93 centavos por cota, um baita de um dividendo, o que dá um dividend yield de 10,56 ao ano, muito acima de fundos pares, né? E isso é muito em função. Pessoal, eu quero que vocês lembrem da aula, que foi uma aula, o vídeo de alavancagem em fundo de tijolo, uma alavancagem superior a 30%. Então, nós temos um dividend yield inflado, nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam, eu sei que vocês que seguem aqui, que assistem os meus vídeos, já são investidores um pouco fora do normal, fora da curva, que não escolhem fundos pelo dividendo, porque se você escolhe fundo pelo dividendo, você vai ver que nem o Gary coloca lá o Gary na fila do pão, comparando com outros ativos, só que ele tem alavancagem também, comparando com fundos que não têm alavancagem. Então, assim, você acha que você já deve estar fora da curva, né? Fora da mediocridade. Então eu tenho certeza que você não vai investir por dividendo e sempre olhar, é um baita dividendo, porém, nunca se esqueçam da alavancagem. Inclusive, eu vou atualizar a alavancagem dele como eu faço todos os meses. Investidores 184 mil, né, bastante, 6,4 milhões de liquidez, é muito boa. E aqui sobre a compra do Matheus, né? Então vamos lá, porque aqui eu fiz o vídeo sobre a gravação, sobre essas compras, só que faltou informação, faltou cap rate, que eu tive que calcular para vocês, então aqui eles trouxeram mais informações. Vamos lá. Deixa eu só acertar isso aqui. Às vezes eu bato o mouse e aparece a barra aqui do coisa, eu tenho que fechar e começar de novo. Bom, então como a gente já sabe, foram feitas o contrato buy to lease e sale leaseback, que é aquela, o sale leaseback ele compra do próprio Matheus e aluga para ele mesmo, e o buy to na verdade não é buy to lease, tô confundindo lá com a até, é build to suit, o BTS, que é construir para o próprio grupo Matheus, né? Então foram essas duas modalidades, né? São quatro, sendo 3 para uma e 1 para outra. Contratos de locação atípicos, obviamente, tem que ser atípico, porque não tem sentido você construir para o inquilino sair depois de 3 anos. Então, o compromisso de 122 milhões de compra. Aqui uma vez superadas as condições, realizará o reembolso dos custos agora incorridos com projetos e desenvolvimentos, porque quem está pagando esses pontos agora do projeto, do início, é o Matheus, então o TRXF vai reembolsar. E aí, olha só, já a partir do primeiro desembolso do fundo se dará início de prazo de vigência de 20 anos de contrato atípico e do aluguel definitivo. Aí falando sobre o racional, né, isso a gente viu lá naquele material que eles divulgaram, aumento do cap rate, diversificação da carteira, aumento do percentual da receita atípica, aumento de prazo, diversificação regional, e acho que um ponto importante também é a redução da concentração do açaí, né, isso que acho que é um dos pontos mais importantes. Então aqui, como é que vai ficar o fundo, isso a gente já viu lá no outro vídeo. Locação, aqui o cap rate implícito, que foi o que eu calculei para vocês, de 8,60. Aqui que está a novidade, porque naquele fato relevante não estava falando como que o fundo ia pagar. Mas você, já sabedor de como funciona este fundo, não teria, eu tenho certeza que você, com 98% de acurácia, adivinhou que seria por securitização. O TRXF, ele adora fazer um boleto, ele adora fazer uma prestaçãozinha, fazer um carnê de pagamento. Então, mais uma alavancagem. Porém, aqui é um ponto importante. Essa alavancagem tem alguns pontos interessantes, porque é o seguinte, eles até falam que, embora o momento seja desafiador para a captação de recursos através de emissão de cotas, que seria o cenário mais adequado, porque você não paga juros para isso, você não tem juros para captar dinheiro de cotista ou do mercado, é uma emissão. Eles colocam aqui, momento seja desafiador para a captação de recursos através de novas cotas, o mercado de crédito privado tem passado por um momento de alta demanda.
principalmente para ativos isentos, o que tem feito com que o spread de crédito frente aos cupons da NTNB esteja em menores patamares dos últimos anos. O que isso significa? Que você tem CRI sendo emitidos com diferenças muito pequenas em relação o NTNB, exatamente por causa da alta demanda. E o que isso propiciou ao fundo? A fazer um alongamento eles praticamente rolaram a dívida do CRI 31 do Bari Securitizadora. Lembra, isso eu expliquei para vocês que era uma das possibilidades. Isso, na verdade, quando o fundo precisa pagar e não tem dinheiro, ele vai lá e pode fazer um rolar. Só que aí e olha só que interessante isso aqui, pessoal, eu vou até trazer para mim. Se você assistiu o vídeo que eu falei para vocês, o vídeo de alavancagem de fundo de papel, que uma das alternativas, quando o fundo precisa pagar uma securitização e ele não tem o dinheiro, e que ele não conseguiu captar, ele vai lá no credor e pede uma rolagem da dívida. Só que, como o poder de barganha nesse caso está na mão do credor, porque quem está vindo pedir é o que está sem dinheiro, fala, eu preciso que você prolongue a dívida para mim. Então o que ele faz? Fala, beleza, eu prolongo a dívida para você, só que eu vou aumentar a taxa. Só que nesse caso, meus amigos, e amigas, como você tem uma alta demanda por crédito, então você tem numa ponta aqui fundos de papel com CRIs aqui que tem amortização a todo momento, precisam comprar CRIs novos, então tem CRIs saindo aí por causa da alta demanda. Se você tem alta demanda, para onde que vai o poder de barganha? Para o fundo. Ele que quer comprar o CRI. Então o poder de barganha vai para ele. O que ele faz? Ele consegue taxas melhores, porque o poder de barganha está na mão dele. Então o que o TRXF fez? Ele foi lá, além disso utilizamos com lastro o grupo alocação. Lembra que eu expliquei da questão que como você tem um laço de pagamento que é do inquilino, que é super tranquilo, o credor se sente tranquilo em te emprestar o dinheiro, em te fornecer o dinheiro, porque você está dando lastro ao aluguel. E eles colocam aqui, o Grupo Mateus, que estão livres de alavancagem e não alienados, estamos aproveitando essa oportunidade para refinanciar a operação, ou seja, rolar a dívida e aumentar o prazo de 10 para 15 anos com uma taxa menor. Ou seja, o poder de barganha nesse caso está com o fundo. Fala, vocês estão com muito CRI aí, eu quero um CRI com uma taxa boa aqui para eu poder fazer. Senão vocês não vão conseguir por causa desse spread pequeno aí, eu vou querer um desse daí para mim também. Então, eles fizeram isso, para mim foi uma baita de uma sacada, uma baita de uma jogada. E o ponto é, qual foi a taxa que eles vão conseguir, porque eles não informaram aqui, e eu peguei a taxa desse CRI 31, ele é IPCA, mas a emissão dele foi IPCA 70853. Seria interessante que o TRX colocasse qual é a taxa nova, né? Embora eles tenham alongado, né, aumentado o valor, até para poder pagar isso aqui, então eles tiveram que fazer um aumento, trocar e diminuir a taxa. Para mim isso foi muito bom, porque olha só que interessante, você pega mais dinheiro, porém com uma taxa menor, o custo acaba sendo o mesmo. Por isso que eles até falam que a alavancagem não aumentou muito. Eles até colocam aqui, vale destacar, conforme explicamos no momento da realização dessa securitização, tínhamos um viés tático nessa operação. A intenção era pré-pagar ou refinanciá-la ao curto prazo, o que vai acabar acontecendo nesse momento, sem cumprirmos qualquer período de lock-up ou arcar com taxa de pré-pagamento, fazendo com que o resultado recorrente do fundo seja majorado e mantendo o nível de alavancagem próximo do atual. Obviamente que eles aumentaram a alavancagem, porém, não proporcionalmente ao que eles poderiam aumentar se a taxa se tivesse mantido a mesma. Então olha só que interessante esse movimento. Por mais que eles tenham aumentado a alavancagem, ela não foi tão grande quanto poderia, porque você conseguiu pegar um CRI mais barato e ainda ter um acréscimo de valor. Então, no final das contas, um valor que poderia ter praticamente aumentado em 50%, porque se você aumentou em 50% o prazo, você aumenta menos, porque você aumenta o prazo, coloca mais dinheiro emprestado, porém com uma taxa menor. E essa taxa menor, num aumento de prazo, você tem um resultado menor. Eu achei isso muito interessante, porém, ainda continuamos com alavancagem maior do que estava antes.
Aqui, pessoal, um ponto que eles falam da questão da inauguração da Leroy Merlin, como a gente já vem acompanhando lá desde trás. Olha, eles fizeram um mapinha aqui de como foi, bem legal, né? Aqui é toda a Leroy Merlin, que é loja de construção, né? Aqui, pessoal, o fundo esse mês gerou 82 centavos, pagou 93, usou 11 centavos a reserva, mas ele tem uma reserva muito robusta, então provavelmente teremos pagamento, você cotista terá presente de Natal do Taylor, e eles já anunciaram que vão fazer isso, vai ter um pagamento extra aí no final do semestre, tá? Aqui é o guidance do fundo, continua até junho do ano que vem, 90, 0,90 e 93. Bom, e sobre a questão da alavancagem, vamos atualizar vocês. E aí aqui eu consigo mostrar certinho o aumento, teve um aumento da alavancagem, por ele foi pequeno. Como eu sempre faço para vocês, eu acompanho mensalmente a alavancagem lá desde janeiro, a alavancagem do TRXF. E a alavancagem em agosto estava em 36,19 e agora foi para 38,79. Lembrando que eles colocam aqui 27, porém existe a incorporação do TRXB eu coloco, porque aqui eles colocam as separadas, né? Assim, foi bom que eles finalmente trouxeram acho que foi de tanto ser cobrado, mas eu coloco como sendo uma alavancagem só, porque o TRXF é praticamente dono de 99% do TRXB, embora a justificativa deles é que o TRXB é um fundo separado, que pode fazer emissão sem depender do TRXF, mas assim, eu gosto mais como a LZR apresenta, né? Que ele tem o outro fundo dele lá de data center que ele coloca tudo somado, isso eu acho melhor. Então, já que eles não fazem isso, eu faço isso para vocês. Então, hoje a alavancagem global, ela subiu 2%, né? Considerando inclusive esse aumento pela questão do CRI. Então, teve um aumento. É aquilo, né? Eita. É aquilo, né, pessoal? O TRXF, ele gosta de alavancar, né? Gosta de alavancar. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, mais um mês acompanhando aí. Parabéns pela gestão continuar sempre trazendo a informação rápida. No dia 1º, dia 2, soltaram o relatório muito rápido. Mas, infelizmente, é o que eu sempre trago para vocês, a questão de um dividendo alto, porém um dividendo inflado, alavancagem alta, que é o que me faz sempre ter um pé atrás com ele, embora seja um fundo excelente, tá? E é uma alavancagem bem feita. Mas, como eu sempre falo para vocês, e quem assistiu o vídeo de alavancagem de fundo de tijolo, vai lembrar que, por mais que seja uma boa alavancagem, é uma alavancagem, e uma alavancagem alta que depende de muitos fatores para que ela seja um sucesso, tá? Principalmente na hora da amortização, que é a hora que o bicho pega, tá bom? Porque enquanto está pagando só despesa financeira, vai de boa, porque os aluguéis são casados, lembra? A questão do aluguel casado na parte de despesa financeira, ok, eles são os responsáveis por pagar os juros e a correção, mas e a amortização, meus amigos? É nessa hora que a pancada vem. Então, se o fundo não consegue fazer emissão, como a gente já sabe que não vai conseguir, ele tem que fazer outra dívida, rolar a dívida, vender ativo. Então, é isso. E o fundo ele vem fazendo reciclagem de portfólio, mas em vez de ele quitar a alavancagem, ele vai... Bom, aí é um papo para acho que quem já acompanha aqui já sabe qual que é a minha opinião sobre isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.